Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um CFcast, o podcast da Caruaru Frios. Aqui quem fala é Bruno Lima, ao meu lado eu tenho o grande amor da minha vida, Verônica Lima. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. É um prazer ter vocês conosco. E hoje vamos falar sobre o que, amor? Parte 2 de gestão do fluxo de caixa negativo. Começamos a parte 1 no episódio anterior, e vamos dar continuidade. E ainda sobre gestão do fluxo de caixa, uma das coisas interessantes que todo empresário precisa saber é o que é, primeiramente, o fluxo de caixa. Se você dar um Google aí, sobre o que é fluxo de caixa, provavelmente você deve encontrar algo parecido com isso, o fluxo de caixa é um instrumento financeiro que o empresário utiliza para gerir as finanças da sua empresa. Só que uma forma mais simplificada de explicar o fluxo de caixa é como o dinheiro se comporta na sua empresa. O dinheiro, ele tem um comportamento. Então, ele tem uma forma de ele entrar, tem uma forma dele sair da sua conta bancária, por exemplo, de ser utilizado pela sua empresa. Então, ele advém principalmente das decisões que você toma dia após dia. Então, quando você decide comprar, você escolhe os seus fornecedores, cada fornecedor tem as suas condições. Então, cada um tem um prazo, cada um tem uma proposta, cada um tem são vários prazos, tá? Tem o prazo de pagamento, que é o que geralmente você foca muito, mas tem uns que tem prazos de entrega muito grandes também, que até impactam o prazo de pagamento. Por exemplo, o cara te dá 30 dias para pagar, mas em contrapartida ele está te entregando essa mercadoria depois de 14 dias, você não tem 30 dias para pagar. E até em questão de vida útil também do produto em si, dependendo, às vezes você resolve fazer uma compra de uma mercadoria que está com uma data próxima, uma data crítica de certa maneira, mas que esse tempo ele vai impactar, obviamente, nessa data, na sua venda, digamos assim, no seu tempo de venda útil ali. E dentre outros fatores que vão afetando aí o teu fluxo de caixa e tornando ele cada dia mais negativo, está a venda com prejuízo. Geralmente o empresário ele começa um negócio, aí ele faz aquela pesquisa de mercado, a quanto os meus concorrentes vendem. Aí sempre em todos os ramos, não ache que é apenas no seu ramo específico, vão existir alguns concorrentes desleais. Existem aquele tipo de concorrente, que, por exemplo, não paga nenhum imposto, ele corta todos os impostos, por isso ele tem um preço abaixo da média de mercado. Geralmente é alguém que está começando ali e está fazendo de uma forma que não está pagando nenhum imposto e ainda não foi prejudicado por isso. Aí, só por isso ele já tem um preço abaixo da média de mercado, que não tem custo nenhum com impostos. E isso já é uma forma de venda desleal. Existem concorrentes também que simplesmente podem adotar boas estratégias ou boas negociações ou volumes muito maiores do que o teu e fazer com que realmente tem um preço mais baixo na mercadoria do que o teu, e nem ser de forma desleal, ser uma forma correta realmente. E aí você tem que decidir o que fazer. Por exemplo, geralmente, como eu havia comentado na parte 1, o mercado se posiciona para fazer com que o fluxo de caixa do empresário se torne o mais negativo possível, porque assim o fluxo de caixa de outras partes, como o teu fornecedor, termina se tornando mais positivo. Então, se o empresário, por exemplo, tem um prazo de pagamento de 30 dias, aí a empresa geralmente já vai fazendo as negociações com um bom preço contigo para uma quantidade que provavelmente você vai passar mais do que 30 dias. Por exemplo, você vende 100 caixas de um produto, aí em 30 dias, o normal. Aí a empresa baixa o preço do teu produto, você sabe que se está baixando para você, provavelmente está baixando para o teu concorrente também com a mesma condição,
Porque uma indústria, ela não vai fornecer apenas para uma empresa, uma distribuidora, ela vai fornecer para todo mundo. Aí, Então, aquele preço, de certa forma, competitivo que você esperava ter, né, pela mercadoria que você está comprando, você acaba que não está tendo. Porque, na verdade, esse produto ele está chegando de forma igualitária para muitos dos seus concorrentes ali. é verdade. E você acaba não tendo esse preço competitivo, né? Justamente por conta disso. Às vezes você acha que tipo, é a grande oportunidade da sua vida ali, né? Que você tá trabalhando com um produto, um exemplo, R$ 10 sempre. 10, 10,50, 10. Aí de repente o fornecedor, olha, eu consigo esse produto a R$ 9, aí 10% de desconto, um preço absurdo. Aí você vai e quer comprar Isso. A gente já passou, muito mais, eu acho né? que a gente já passou por isso Já na época passamos acho que inúmeras mais vezes. recentemente, eu acho que foi a questão do trigo, né? A gente também já enfrentou a questão do requeijão, que ninguém na cidade basicamente tinha o produto, né? Então, a gente soube e o vendedor informou para a gente, estava até num preço muito bom, né? A gente de cara já fez um pedido bem bom, até porque a gente não tinha o produto e os clientes, obviamente, sempre cobrando bastante da gente, né? E aí a gente fez a compra do requeijão e de repente, quando a gente pensou que só vinha para nós, todos os nossos concorrentes foram abastecidos, né? E estávamos ali naquele mar de requeijão, todo mundo com um Muito requeijão para vender e a gente sem preço competitivo. eu costumo comparar com a bolsa de valores, né? É muito parecido. Tipo, o comércio em si, ele é até mais arriscado do que você investir em ações, por exemplo. Na curva de risco, quando você tem todas as formas de investimento, né? Um negócio próprio, um comércio, ele sempre é o mais arriscado de todos, até mais arriscado do que você investir em ações. Porque você investir em ações, geralmente você está investindo em grandes empresas que já estão consolidadas há dezenas, às vezes centenas de anos no mercado. E você investir num comércio próprio é uma pequena empresa, geralmente, que você está montando ali, que muitas das vezes nem tem um know-how ou não tem um grande capital de giro, que está sujeito a concorrências gigantescas. Por exemplo, quem tem um supermercado hoje lida diretamente com concorrência das grandes redes. Então, tem grandes redes com mais de 400 lojas e hoje em dia são várias grandes redes que tem no país. Então, só para se manter no negócio, se manter no mercado, você já tem uma dificuldade considerável. Só que você fazendo um bom trabalho, é possível vender, mesmo quando a sua concorrência tem um preço mais baixo que o seu, e sem colocar o produto no prejuízo. Aí, como? Aí é que tá, né? Como vender o seu produto? Um dos primeiros pontos que eu acredito que fazem toda a diferença é a questão de você ter o produto, né? De cara, isso já é muito relevante. Então, a questão da ruptura, e a gente já sentiu isso bastante na nossa prática, né, no nosso dia a dia, ele dá uma guinada bem negativa no nosso negócio, né? Eu acredito não só no nosso, mas em geral. Então, você ter o produto, né, que o cliente precisa é um diferencial, e não só apenas ter, mas quando a gente tem, né, em todo o tempo. Então, independentemente, e isso já vai depender de como você trabalha, né? Se você abre seu comércio em feriados ou se você resolve fechar. Essa semana mesmo a gente precisou almoçar fora, era domingo de Páscoa. E aí a gente foi para um restaurante, jurando que ia estar aberto o restaurante, né? Porque realmente é referência na cidade e tudo mais, e a gente já estava naquela expectativa, já era perto de 2 horas da tarde, e de repente a gente chegou lá de frente, né, e teve a bela surpresa do restaurante estar fechado. Então, assim, não é apenas ter um produto de qualidade, mas é quando você vai ofertar esse produto, faz toda a diferença. Se você vai abrir em horários mais restritos, né, em horários mais noturnos ou não, se você vai abrir em feriados, né, eu acho que isso faz uma grande diferença, Bruno. É porque simplesmente, vamos lá, em questão de produto, né? Claro, depende de comércio para comércio, mas na maioria das vezes, produtos físicos, pelo menos, você precisa de um produto, o teu cliente precisa de um produto, e muitas das vezes nos horários e dias mais diversos possíveis. Por exemplo, teu cliente pode precisar de um produto no domingo, por exemplo, domingo de tarde, domingo de noite, num feriado. Então, só o fato de você estar aberto
você já Vai, vende você mais do vender que o teu mais. concorrente. Na verdade, você, provavelmente, se teu concorrente ou os teus concorrentes estão fechados, você já vende. Naturalmente, você já vende. Então, eu não estou dizendo que, tipo, o empresário precisa ser um empresidiário, né? Um escravo da sua própria empresa. Mas que é interessante montar o negócio de uma forma que o negócio funcione sempre. O negócio funcione de manhã, de tarde, funcione de noite também, funcione de segunda a domingo, todos os dias, em todos os feriados. Ah, Bruno, mas o meu negócio é em uma área onde é muito perigoso à noite, e ninguém abre. São exceções, realmente nesse tipo de situação talvez não faça sentido. Mas se o teu negócio está numa localidade que é possível abrir, existe público para trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite, é interessante montar uma escala que os colaboradores possam trabalhar e cada um, claro, trabalhar revezando os feriados, revezando os domingos, no domingo sim, domingo não, mas sempre trabalhar. Tipo, talvez você tenha o dobro da quantidade de funcionários que você precisaria para manter a empresa em horário comercial. Isso. Você tem o dobro da quantidade de funcionários para poder trabalhar em horário integral aí, né? Manhã, tarde, noite. Só que o teu faturamento muito provavelmente vai ser bem superior ao do concorrente, né? Você vai ter Isso. um faturamento que naquele momento ali em que você está aberto, você é o único, provavelmente ali, ou um dos poucos que está aberto. A concorrência diminui muito. Verdade. Eu até lembro que uma vez um cliente lá da loja comentou, ele tem uma hamburgueria, aí trabalha no horário, ele trabalha no horário da madrugada principalmente. Aí pega o horário da madrugada, ele disse que quando passa a meia-noite, ele trabalha muito com iFood, né? Aí passou meia-noite, o movimento dele começa a aumentar muito. E quando vai chegando 2, 3 da manhã, o movimento é muito grande Provavelmente só para tem ele. ele, assim, Aí no eu setor, né? perguntei, tem tanta gente acordada assim nesse horário de madrugada? Não, não é que tem muita gente acordada, é que simplesmente não tem concorrência. Isso. Aí durante o horário da noite normal ali, que todo mundo abre, tem centenas de hamburguerias dentro do iFood trabalhando. No horário da madrugada tem pouquíssimas ou praticamente não Isso. tem concorrência em alguns momentos. E veja que isso até independe do preço, né? Do produto dele, do preço de venda. É simplesmente pelo fato dele atender ali uma necessidade do cliente, né? E o que acontece também, que eu observo, Bruno, é que às vezes a gente pode até deixar faltar mercadoria com aquela ideia de que, tá mais caro, eu não vou comprar, né? Eu acho que É um isso erro é uma terrível. coisa que realmente gera ali uma desfidelização do cliente, né? Por quê? Porque o cliente vai chegar lá e vai dizer, olha, estou precisando disso, mas estou vendo que não tem, né? Ou então, como já aconteceu, de alguma lista ali de produtos importantes na nossa empresa, né? E não ter. Porque, de fato, a gente não estava encontrando ali uma boa compra. Mas isso é um erro, assim, a gente deixar o produto faltar. Independentemente do preço de compra, a gente tenta ver se tem como comprar menos, né? Se tem como ali aumentar o prazo que o fornecedor ele nos oferta, mas é não deixar faltar o produto, né? Não deixar o seu cliente na mão de fato, porque ele não vai deixar de comprar o produto, né? Ele vai chegar na pizzaria, ele vai ligar para a pizzaria, vai estar fechado, ele vai para outra pizzaria, né? Ele está com vontade de comer um prato especial, sei lá, no restaurante, feito aconteceu com a gente essa semana, a gente não deixou de ir para um outro local porque aquele local estava fechado. Então, de fato, você vai ter uma perda considerável no seu faturamento por conta da ruptura, né? Então, considere isso no seu negócio como sendo algo realmente importante. Tem alguns tipos de negócio que são cumulativos, né? Por exemplo, um médico especialista em uma área, se ele é referência naquele assunto e o paciente quer ser atendido por ele e ele não pode atender naquele dia, o paciente espera. É, Espera algum tempo até ser atendido por ele em outro dia. Só que alguns comércios não. Por exemplo, a pessoa precisa fazer a sua feira, a pessoa quer comer um hambúrguer agora, a pessoa quer uma pizza. Se você está com a sua pizzaria, sua hamburgueria fechada, seu supermercado fechado, ele vai no teu concorrente. E às vezes não é porque ele gosta do teu concorrente, é porque o teu concorrente está aberto, só por isso. E você não. uhum, Então, é importante você ter um negócio que abra
no maior expediente possível, claro, dentro da realidade da tua região, da tua localização, que trabalhe o máximo de dias possível também de acordo com a capacidade da tua empresa. Não estou dizendo que é para você pegar o seu funcionário e ele trabalhar de 7 da manhã a 10 da noite e de domingo a domingo e todos os feriados. Claro que não. Tipo, você tem que montar uma equipe, montar uma... seja os turnos, sejam as escalas, de uma forma que você obedeça todas as leis trabalhistas, mas o teu negócio funcione em tempo integral. Lá na loja a gente costuma dizer sempre, né, quando algum cliente pergunta, esse feriado vai ser aberto, esse feriado de tal dia vai ser aberto, a gente sempre diz, olha, Só fecha uma certeza que você tenha. Nós só fechamos um dia no ano, que é no dia 1º de 1º de janeiro. janeiro. Não fechamos mais nenhum dia, porque realmente a gente já fechou. Quando a gente começou, a gente fechava. E a gente via que ficava literalmente... por exemplo, se a gente escolhia fechar um dia, ficava um dia de fluxo de caixa negativo. Isso. Se a gente fechasse 2 dias de fluxo de caixa negativo. Aí, o que significa isso? No nosso ramo, supermercado, é bem claro isso. Se a gente fecha, o cliente imediatamente vai para a concorrência. Ele não deixa de comprar. Exato. E aquele faturamento nunca mais volta. Porque o cliente não segura para comprar no outro dia o dobro. Pelo contrário, ele já comprou e aquele faturamento já foi para a concorrência e não volta mais. Exato. E as despesas, elas não param. Tipo, não é porque você decidiu fechar que você vai ter metade das despesas amanhã, por exemplo. Na verdade, você vai ter as despesas do próximo dia somadas às despesas do dia que você decidiu fechar e sucessivamente. Se for um feriado até bancário, né, que todos os bancos fechem, as despesas que eram para aquele dia vão para o outro dia sem juros, porém da mesma forma você vai ter o dobro de despesas para pagar no outro dia, muito provavelmente. Eu acho que ainda dentro dessa temática, né, de você vender mais e evitar ter prejuízos no que se trata de gestão de fluxo de caixa, tem a questão do mix, né? A gente notou muito isso logo no iniciozinho, quando você vendia queijo mussarela. Você tinha um mix ali, mas era um mix bem limitado, né? O seu primeiro foco era pizzaria, de fato. Então, você tinha na sua cartela de produtos, nunca deixou faltar queijo mussarela, linguiça calabresa, bacon e esses 3, né? Na grande maioria, você sempre tinha na sua cartela. Eu acredito que esse mix, conforme você foi ampliando, né? Ele fidelizou também mais o cliente. Muitas vezes o cliente, quando você foi agregando ali uma embalagem, quando você foi agregando o orégano da pizza, por exemplo, né, você impedia muitas vezes que o cliente se deslocasse para um outro comércio que era do outro lado da cidade para ir atrás de embalagem, para ir atrás de orégano, e obviamente você teve um aumento do seu faturamento médio diário, né? Então eu acho que esse mix de produtos, né, você amplia esse mix, ele faz toda a diferença em você obviamente vender mais. Eu acredito que o mix, ele é um dos maiores responsáveis pela fidelização do cliente. Quando você tem um mix adequado ao seu público, ao seu cliente, atendendo às necessidades desse nicho de mercado, o teu cliente ele fica com você, mesmo que teu concorrente tenha um preço mais baixo. Verdade. Muitas das vezes, por quê? Vou dar exemplos na prática aqui, né? Por exemplo, você tem, no nosso caso, né, nós temos vários concorrentes, aí muita gente foca nos principais produtos, focando em um público específico, pizzaria. O cara que tem a pizzaria, os principais produtos que ele trabalha é queijo, calabresa, trigo, óleo. Isso. Basicamente, tipo, tem muita gente trabalhando forte com esses tipos de produtos extremamente fortes de venda. Contudo, o cara que tem uma pizzaria, ele não usa só isso para fazer a pizza dele. Ele também precisa de azeitona, de creme cheese, de requeijão, de cheddar, de provolone, de gorgonzola. Ele precisa de orégano e muitos outros itens. Então, isso. São, literalmente, se for colocar todos os itens que ele trabalha ali, podem chegar na casa das centenas. Dependendo da pizzaria, tem uns tem mix maiores, mais variedade de itens, outros mix menores. Só que recheios forneáveis, né, doces em geral, seja chocolate, avelã, chocolate branco,
em geral, goiabada, doce de leite. Coco também, né? Aí Uma variedade ampla. o teu cliente, por exemplo, se ele não encontra o produto na tua loja, um exemplo, na nossa loja, podemos em algum momento não ter o menor preço da região, por exemplo, em queijo mussarela. Só que digamos que o cliente que tem uma pizzaria às vezes vai num concorrente e o cara só trabalha com mussarela e calabresa. Aí ele tem um menor preço de mussarela. Aí ele compra a mussarela lá, mas ele é obrigado a vir na nossa loja. Por quê? Porque o cara vai comprar todo o mix que eu acabei de falar. Então ele não vai levar só a mussarela, vai levar o resto do mix todinho. E às vezes, mesmo ele sendo cliente do concorrente da mussarela, ele tá tanto tempo, né, na nossa loja comprando todo o mix, que ele acaba vendo uma boa oferta de mussarela e acaba se tornando cliente da mussarela também. Ou seja, no final das contas, tende ao cliente passar a comprar tudo com a gente. Isso. E Aí, às vezes eu acho que até mesmo, Bruno, por ele estar todos os dias na empresa, né? Acaba que ele consegue, né, criar um relacionamento com a gerência, por exemplo, né, e chegar e discutir a possibilidade de um desconto no queijo mussarela. Então, quando ele vai para a ponta do lápis, por exemplo, né, ele pode ver, poxa, o tempo que eu vou passar para me deslocar até lá, a gasolina que eu vou gastar para chegar até o local, compensa muito mais eu levar daqui, né? E até mesmo a questão do serviço que é ofertado na empresa, né? Que de repente pode ser até um diferencial que faz o cliente de fato ficar na sua loja ao invés de ir para outra concorrente. É verdade, eu lembro que eu trabalhei com meu pai, né, na pizzaria até os 22 anos, ajudava ele. Meu pai tem uma pizzaria desde antes de eu nascer, né? Eu já contei um pouquinho da história dele em vídeos passados. Só que uma das dificuldades grandes que eu via nele, na forma de compra que ele tinha, era assim, pelo menos naquele tempo, né? Ele acordava de manhã, geralmente 7 horas, aí tomava café da manhã, em seguida já ia para o supermercado. Aí lá comprava alguns itens ali, como geralmente cesta básica, né? Óleo, açúcar, comprava vários dos itens que tá precisando, aí depois em seguida pegava o carro, aí ia para uma distribuidora. Aí nessa distribuidora era o único local que vendia os doces. Aí ele comprava os recheios forneáveis. Goiabada, doce de leite, chocolate forneável, chocolate branco. Aí depois de lá ele ia para uma outra loja que vendia apenas embalagens. Aí ia lá, comprava as caixas de pizza, comprava os acessórios para trabalhar suas embalagens em geral, pratinhos. Em seguida, saía de lá e ia para outra loja que só vendia itens específicos de doces que servem somente para sorveteria, por exemplo, como caldas, porém ele usava a calda no recheio da pizza. Eu acho que muitas vezes até o fornecedor do queijo, por exemplo, que ainda tem alguns locais. Ele já tinha fornecedor de queijo também. Aí veja, ele tinha que estar na empresa para poder receber, né? Tá na empresa, depender esperando. da situação, possa ser que não tenha tantas pessoas e tal, e de repente ele tenha que, né, tivesse que estar lá esperando o fornecedor. Aí, o principal insumo, que era a mussarela, ele tinha um revendedor, um fornecedor que ia de 15 dias levar a mercadoria, geralmente. Aí, no final das contas, é como se ele tivesse que percorrer uma trajetória diária enorme, tinha que ir em 4, 5 lugares, terminava umas 3, 4 da tarde, aí começava a fazer as pizzas ali, para poder dar conta de estar tudo preparado, para poder, ao abrir a pizzaria 5, 6 da noite, já está tudo organizado. Aí, basicamente, o que eu notava nisso, na época, que foi o que me estimulou a começar o trabalho, que depois viria a ser chamado de Caruaru Frios, era justamente isso, que tem um público, que seria esse público de pizzaria, que estava sofrendo muito, tendo que ir em muitos fornecedores diferentes para ter o mix que ele precisava, né? Isso. Aí, na época, a minha ideia, no caso, né, era montar uma loja que tivesse o mix completo para pizzarias. Então, o cara que tem uma pizzaria, hoje em dia, aqui na nossa região, ele consegue ir em apenas uma loja, que é a nossa loja,
comprar todo o mix que ele precisa para trabalhar e voltar para sua pizzaria sem ir mais em lugar algum. Bacana essa ideia. E assim, adaptando a um outro contexto, né? A gente gosta muito de restaurante, né? Eu e o Bruno, na verdade, a gente ama a gastronomia como um todo e é uma das coisas que a gente mais gasta Uma das no nossas dia a dia. paixões, né? Mas, de fato, a gente gosta de uma boa comida, né? E aí, existem alguns locais que a gente costuma visitar e a gente fica pensando, poxa, o que é que esse cardápio poderia ter a mais, né? Para fazer com que a gente não fosse para uma sorveteria quando saísse daqui, né? E de repente a gente se depara com algumas respostas, a depender do local que a gente está. Então, a gente já experimentou algumas bebidas, né, sem álcool, mas que são bebidas mais elaboradas, né? Que de repente ali não fez falta uma sobremesa, na verdade. Então, às vezes você anexar esse produto no seu mix, né, no seu cardápio, ele vai fazer com que o seu cliente, muitas vezes, ele não saia dali desejando uma sobremesa, porque o seu restaurante não tem para oferecer, né? Então, é algo que realmente você precisa pensar, né, em como fazer esse aumento do faturamento médio diário, né, trabalhando ali dentro da caixinha, né, pensando ali dentro Com os ingredientes que você já tem em mãos ali, né? Isso. A diferença é tão pequena, é mais criatividade mesmo, porque geralmente o cara que está na pizzaria já tem acesso ali a uma série de coisas, como eu falei, na calda de chocolate, calda de morango. Geralmente ele tem um sorvete para fazer aquelas pizzas que tem uma bola de sorvete. Aí, tipo, falta pouca coisa para ele montar uma espécie de drink, por exemplo, ali. Que, na verdade, eu queria que você contasse um pouco dessa pizza de sorvete, porque é que você pede sempre, né? Você gosta muito dessa pizza. É um xodó nosso, né? Toda vez que a gente vai na pizzaria, a gente sempre compra a pizza, porém sempre pede uma pizza de chocolate, por exemplo. Mas teve uma vez que bolinha de você sorvete. pediu, né? E, tipo, tem locais que não ofertam, tipo, essa pizza e acham que isso é algo muito, muito especial, que só pode ser confeccionado em datas específicas, né? Exemplo, aniversário. E aí a gente já chegou aí em alguns locais que, tipo, essa pizza de sorvete, que é relativamente uma coisa simples, né? Pizza normal, doce com uma bola de sorvete. Mas que só poderia ser no aniversário do cliente, né? E a gente ficou, poxa, por que esse auê todo, né? Poderia simplesmente vender a pizza de sorvete, né? E não... Pra falar a verdade, tipo, uma das coisas que a gente acha inadmissível numa pizzaria, né? É que é como se uma parte das pizzarias, uma boa parte, ela trabalha em prol de vender a pizza salgada. Mas ela não gera uma boa experiência com uma pizza doce, por exemplo. Como se não fosse o foco deles. Muitas das vezes não usam, sei lá, produtos de qualidade ou não focam mesmo em desenvolver um bom produto. A ponto de não parecer uma sobremesa de fato, muitas vezes. Aí termina que em alguns lugares você vai comer para depois você procurar um outro lugar, tipo uma confeitaria ou uma sorveteria que venda alguma sobremesa de qualidade. Isso poderia ser resolvido tendo essa sobremesa de qualidade, seja no restaurante, seja na pizzaria, né? Isso, eu A gente falei sempre fica indignado com isso. Isso, eu falei essa questão da pizza com sorvete, com a bola de sorvete. Não é que nas datas especiais não deva ter algo diferente, não foi isso que eu quis dizer, né? Mas assim, é você só ofertar ao cliente essa possibilidade, né? Você, poxa, se o cliente está com vontade de comer uma pizza com uma bola de sorvete em cima, faz a pizza com a bola de sorvete e vende um pouco mais caro, isso tipo, não vai mudar. Na verdade, você vai melhorar a experiência dele, que é uma das coisas que também faz você vender mais, né? A experiência que o cliente vai ter ali no seu negócio. Então, eu acredito que o atendimento, por exemplo, e já entrando nessa parte de experiência, né? Ele faz a diferença, sim. Eu costumo dizer, poxa, quando a gente entra num lugar, né? Que a gente é bem, bem tratado, que a gente ouve um bom dia, né? Uma boa tarde, uma boa noite. Poxa, isso já faz a diferença. Às vezes tem locais que eu me espanto ainda hoje, né? Que as pessoas elas estão ali claramente insatisfeitas, né? E você, como empresário, você precisa detectar essa insatisfação dos seus colaboradores. Porque quando você menos esperar, de repente tá aquele colaborador falando mal da empresa, dentro da própria empresa, a clientes, até mesmo a concorrentes, de repente, né? Ou então, como a gente já chegou a verificar em alguns locais, o colaborador mandando você ir para outro lugar,
para um concorrente da empresa que ele trabalha. Né? Então, assim, essa questão do atendimento, a gente sabe que ele é muito vasto, mas que ele precisa, sim, de uma atenção especial do empresário, né, do empreendedor, como uma área a ser trabalhada. Eu acho que toda habilidade é treinável. Por exemplo, você tem uma equipe de funcionários. Os seus funcionários, por exemplo, alguns caíram de paraquedas ali. O cara estava precisando de uma oportunidade, de repente ele envia o currículo, é aceito, começa a trabalhar. Ele nem sabe direito o que é que ele está fazendo ali. Aí alguém, um exemplo, seja sei lá, numa pizzaria, o cara vai lá, começa, aí, vem cá, vou te ensinar aqui, tu vai fazer isso, tu vai ser garçom, vai levar lá o produto, vai pegar aqui, aí ensina digamos que o obrigatório, só que não ensina as gentilezas muitas vezes. Por exemplo, você simplesmente, como você diz, dá uma saudação, mudou muitas vezes o dia de outra pessoa. A pessoa estava passando ali, já estava estressada, estava com algum problema. Você, bom dia, tudo bem? Você, tipo, quebra a pessoa. A pessoa não está mais em um ambiente na cabeça dela hostil. Ela já está num ambiente muito mais aconchegante, familiar ali. E da mesma forma, você ter funcionários, de certa forma, amigos dos clientes. Claro, não é para ficar só conversando com o cliente, mas pessoas que se importem com o problema do cliente, de fato. Então, depois da saudação, né? Bom dia, tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Deixa eu lhe ajudar. Aí o cliente, não, eu só estou procurando aqui, que eu estava buscando esse tipo de recheio forneável e não achei. Ah, sim, ele fica lá do outro lado, na outra seção, deixa eu lhe levar lá. Aí chega lá, já mostra ao cliente. O senhor trabalha com o quê? Ah, eu tenho uma pizzaria, mas eu não estou tendo bom resultado com as pizzas doces. Olha, deixa eu lhe mostrar aqui, ó, essa linha de produtos aqui é a linha que mais sai. Tipo, você está sendo, digamos que incoerente ali? Não, de forma alguma. Não estou dizendo para você ficar chateando o cliente, né? Você ficar tipo um carrapato ali, né? O tempo inteiro forçando ali uma... Não, você deixa agir com naturalidade. Se o cliente precisa, você também ajuda. Agora, nunca jamais ser apenas reativo, né? Por exemplo, o cliente passa. Se ele me der bom dia, eu dou bom dia para ele. E quando o cliente dá bom dia, ainda responde bom dia. Tipo, não é só sobre dizer. E, inclusive, é muito comum isso. Tipo, tem pessoas que não é que não dão bom dia, mas é que é tão baixo que não dá para ouvir. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Não adianta você, bom dia. Simplesmente falar. Você tem que ter a entonação correta, você tem que ser ouvido pelo cliente. Isso. Faz muita diferença. Por exemplo, independente de você ter problemas familiares, problemas em casa, qualquer tipo de problemas, você ser treinado, todos os seus colaboradores no caso, a dar um sorriso. É muito diferente você atender, o cliente chega na sua empresa, você... uma cara fechada. Isso uma acontece cara, e não é tá raro, todo não. mundo vendo que você está com raiva de alguma coisa. Aí o cliente chega para lhe perguntar alguma coisa, você... Aí é terrível isso. Você nota, mas eu não falei nada com o cliente. Você não precisa falar. A sua linguagem corporal a sua linguagem corporal já está destruindo todo possível relacionamento ou toda venda que o cliente teria na sua empresa. E essa questão do treinamento, né, que você disse, toda habilidade é treinável, isso é muito coerente, porque o que eu observo é o seguinte, muitas vezes a gente vai deixando de propiciar esse treinamento. Primeiro que muitas vezes como empresário a gente nem observa, né, que já é uma falha. Se não observar essa questão do atendimento do seu colaborador. Depois você deixa de treinar, né, e é como você diz, poxa, treinar um atendimento, sim. Treinar uma forma de abordar o cliente, sim. Né? Muitas vezes aquilo se torna tão repetitivo, né, que vai tornando-se natural. Então, poxa, eu estou nessa seção, um exemplo, né? Eu estou nessa seção de molhos, né? O que é que eu vejo que tem muita saída aqui? Entender ali quais são os produtos, como é que eu uso aquele produto ali no dia a dia, quais são os clientes que passam naquele corredor e como eu posso dizer, olha,
esse produto aqui, ele tem sido usado dessa maneira, ele está saindo bastante, né? E propiciar informações para a pessoa. Mas isso não tem como brotar do nada, né, na cabeça da pessoa. Treinamento. Existe uma questão de treinamento e você, como empreendedor, você tem que estar atento que muitas vezes não é nem você quem vai fazer esse treinamento, né? Mas você ter essa mentalidade ensinável, e aí já lembro que a gente falou no podcast anterior, se você quiser assistir, está no link aí que a gente vai deixar para vocês verem, mas é você ter a mente ensinável de dizer, poxa, eu tenho até mesmo limitações nessa área, então eu vou contratar de repente ali algum profissional que consiga, né, adaptar às minhas necessidades, porque também é uma coisa importante, não é qualquer atendimento, né, tem que ser um atendimento personalizado dentro daquilo que você trabalha, né, e ofertar isso para os meus colaboradores, e assim o meu cliente que chega ali ter uma melhor experiência, né, e dizer, poxa vida, né, a gente tem tanta referência aqui, né, Bruno, de locais que a gente foi tão bem atendido, e infelizmente também de alguns, que graças a Deus não são tantos, mas que fomos assim muito mal atendidos, sabe, mas E isso... marca muito, né? Fica Exato. na história. Isso mesmo. Ainda dentro dessa perspectiva, né, de vender mais, com menos prejuízo na gestão do fluxo de caixa, tem também a questão da organização. São coisas óbvias, Bruno, mas que o óbvio precisa ser dito, né? Como você sempre fala. E a organização dos seus produtos fazem toda a diferença, né? Aquela história de você colocar o óleo, por exemplo, perto do papel toalha, né? De preferência ali fazer aquela união dos dois. Vai trazer, de certa forma, não só uma lembrança ao cliente, né, de que uma coisa está atrelada à outra, e obviamente ele vai comprar aquilo ali, ele vai dizer, poxa, né? Então você já aumenta ali a sua captação aumenta o faturamento médio diário com essa ideia de organização. Como é que a gente pode trabalhar isso melhor, Bruno? Existem muitos tipos de venda casada, né? Só puxando um pouquinho o gancho para a questão da capacitação que você comentou, tanto a questão da venda casada também é uma capacitação, e todo tipo de capacitação, primeiro, custa geralmente ou dinheiro ou tempo do empresário. Se ele mesmo for fazer, ele precisa dedicar um tempo para se preparar, para preparar um material, para ensinar. Ele vira um professor, no caso da sua equipe. Ele ou algum líder da sua equipe vira um professor. Ou simplesmente ele vai ter que pagar para um profissional que já é um coach, um professor de fato, para ensinar a sua equipe a fazer alguma coisa. Algum especialista na área. Aí muitos empresários ficam naquela dúvida, né? E eu vou capacitar para depois ele sair e eu perder todo o investimento que eu fiz. Tem aquela situação, né? Pior do que isso é você não capacitar e ele ficar. Porque imagina aí como é que é o prejuízo, né? Você ter pro resto da vida um colaborador que não sabe de nada na sua empresa. Isso. E assim, expulsando praticamente os clientes da sua empresa, né? A depender da maneira como ele trata. Às vezes não tem o caso de pessoas mal educadas em si. Aí realmente, por exemplo, pode ser que seja treinável, pode ser que seja uma pessoa que realmente é da conduta mesmo dela, que talvez nem devesse estar na equipe. Às vezes, o caso que eu mais comento, assim, que eu mais vejo, né, não é nem da pessoa mal intencionada, mal educada, é da pessoa incapacitada. Por exemplo, o colaborador, diante de um cliente que pergunta, esse produto aqui serve para quê? Não sei. Ele acabou de perder uma venda para sua empresa. E às vezes, aquele cliente só teria o contato com aquele colaborador. Não tinha contato com mais ninguém. Foi a única oportunidade que você teve. Às vezes não é um vendedor da tua empresa. Às vezes é o cara que estava trabalhando ali na seção, por exemplo, fazendo a limpeza. É o cara que estava fazendo a reposição. Então, na tua empresa, todos precisam ser vendedores. Não só a equipe de vendas, de televendas, vendas externas, precisam ser bons vendedores. Tipo, no mínimo, todos precisam entender sobre vendas, entender sobre os produtos,
Claro, nem todos precisam ser grandes especialistas em tudo. É muito difícil, mas pelo menos da seção que a pessoa é responsável, por exemplo, seja um especialista. Você está trabalhando com qual seção? Eu sou responsável pela seção de frios. Você sabe explicar a diferença entre um presunto de peru, um presunto suíno, que é o oval magro? Sabe explicar a diferença entre o Chester Lanche e um afiambrado, por exemplo? Existem muitas diferenças entre os produtos que às vezes os clientes não entendem. Exato. Por que um é mais caro, um é mais barato. Isso. Então, pelo menos o mínimo da tua própria seção, tu tem que ser especialista. E isso, entender que tem produtos também que tem ali um rendimento maior ou menor, né? A depender da maneira como você utiliza o produto. Então, isso faz toda a diferença. E assim, Bruno, deixar claro que muitas vezes a pessoa, ela está insatisfeita, ela não é insatisfeita. Essa semana até você estava comentando comigo. Lê, eu acredito que uma briga de casal impacta no trabalho, né? Então, de repente, você está com um colaborador que está ali, por exemplo, enfrentando um processo de divórcio ou um processo de separação, seja ele qual for, às vezes é até mesmo um luto, né? Perdeu alguém recentemente, é muito querido, enfim. A gente precisa entender a realidade do nosso colaborador até certo ponto, né? Que seja capaz de impactar na maneira como ele está reagindo no trabalho. Então, você, muitas vezes, conversar, né? E não precisa ser uma conversa de maneira que você queira saber de forma tão íntima, mas você tentar fornecer esse ombro, né? De certa forma, consolador ali, para que ele se sinta realmente acolhido, né? Para que ele não se sinta uma pessoa abandonada, né? A gente já enfrentou alguns processos na empresa, quando eu falo assim de processos, eram processos de perda, sabe? A gente já teve colaboradoras que infelizmente tiveram que lidar com abortos, por exemplo. E isso foi algo que a gente se colocou no lugar dela, né? Dessas pessoas, enfim. Então, não tem como você atender, tá com um sorriso 180 graus, né? De um lado a outro, para um cliente, se o seu coração, se o seu interior, ele não tá legal. Então, faz parte também do empreendedor fazer esse rastreio, né? E também deixar aquele lado humano aflorar, né? E, de fato, perceber que não somos máquinas, né? Mas, assim, eu acho que eu dei uma pulada anterior para a organização, né? Eu não sei se você gostaria de trazer essa questão do casamento de produtos que eu falei. Assim, dentro do supermercado existem inúmeros exemplos, mas o foco que eu queria dar não são que formas de venda casada você pode fazer, mas como você pode usar a criatividade de fato para criar possíveis vendas casadas. Você mesmo já explicou, por exemplo, que geralmente você vai em um restaurante e não tem uma boa sobremesa. Poucos têm, e a maioria dos que tem ainda não são, não é algo realmente bom. É algo assim, geralmente é uma revenda, tipo, o cara já tá pegando de uma pessoa que faz só os doces e às vezes faz com os produtos mais baratos possíveis, não tem a melhor qualidade. Aí, muitas das vezes, tipo, o cara tem uma pizza excelente, tem um almoço excelente, porém quando chega na hora da sobremesa, tipo, você não sai satisfeito. Tanto que a gente comentou que termina indo para uma outra sorveteria, uma confeitaria em geral, né? Uma doceria. Então, não deixa teu cliente sair insatisfeito. Faz uma pesquisa com teu cliente, procura saber o que é que o cliente está precisando, o que é que o cliente está procurando na minha empresa. O cliente está satisfeito com o que, está insatisfeito com o que. Às vezes são coisas tão inesperadas, digamos assim, porque muitas das vezes, por exemplo, você descobre que não é preço. A primeira coisa que o empresário sempre pensa é que o meu preço, o meu concorrente está mais barato, por isso que eu não estou vendendo. Às vezes não é. Às vezes é realmente que tipo, o teu cliente queria levar um produto, por exemplo, e ele não acha na tua loja. Para quem tem supermercado, por exemplo, só o fato de estar desorganizado, como é organizado o teu mercado, muda muito a venda. Você comentou, né? Existem muitos tipos de venda casada, por exemplo, alguns
mais comuns, como a questão do papel toalha com óleo, um vinagre numa seção de verduras, um leite condensado numa seção de frutas, mas alguns um tanto incomuns. Por exemplo, você pegar alguns mais criativos, como na seção de fraldas, você colocar chocolate, por exemplo, porque seja na seção de absorventes, na verdade, né? Perdão, colocar chocolates ali, seja na seção de fraldas, eu já vi Essa algumas foi muito colocações de criativa. cerveja. Eu ainda não tinha visto os absorventes com chocolate. Que geralmente é assim, tipo, Associado à TPM, né? associado uma à boa ideia. TPM, eu já vou levar logo aqui a cerveja, eu vou levar logo o chocolate, né? E vende. Você está promovendo uma venda casada ali para o cliente. No nosso caso, que é mais específico para food service, né? Por exemplo, o teu cliente que vai levar para fazer a massa dele ali, trigo, óleo, açúcar, sal, ovos, também vai levar orégano. Toda massa, todo recheio de pizza, geralmente vem orégano, dos salgados, né? Se for doce, ele vai levar os recheios forneáveis, mas vai levar também leite condensado para fazer a base na pizza. Tipo, não importa qual é o teu negócio, o teu ramo, tu tem que conhecer a fundo até o ponto de tu saber como é o processo para fazer passo a passo o uso do teu cliente naquele mix de produtos para que tu possa fornecer tudo o que ele precisa. Se tu vende carnes, por exemplo, teu cliente é o quê? Um cliente que vai fazer um churrasco, tu não pode deixar de vender carvão, tu não pode deixar de vender Temperos, no geral. temperos em geral, como sal de parrilha, sal grosso, Até mesmo os espetos, farofas, né? espetos. Eu não sei se é assim, mas tipo aquelas máquinas que são as churrasqueiras, né? Churrasqueiras. Enfim, você está agregando cada vez mais Tá agregando valor produtos. ao teu cliente. Um outro ponto é a questão do marketing, né? Muitas das vezes o teu concorrente pode até ter um preço mais baixo, mas se tu consegue atingir mais pessoas, se teu marketing é excelente, você vende mais, mesmo tendo um preço mais alto que o teu concorrente. Aí isso se dá ao fato de que provavelmente as pessoas que estão comprando no teu concorrente, se é apenas em termos de preço, né? Se elas estão buscando teu concorrente apenas por preço, já não são os melhores clientes que você poderia ter. Por quê? O cliente que vem por preço, ele vai por preço quando teu concorrente tem um preço mais baixo. E isso é muito ruim para tua empresa, porque o cliente apenas de preço, para ele não importa atendimento, não importa muitas das coisas, simplesmente ele pula o processo e diz, não, para mim é só preço, não interessa mais nada. Vou dar prioridade ao preço e comprar ao mais barato que tiver. Esse tipo de cliente, se você pode conseguir o menor preço, você vai atender. Se você não consegue, a não ser se teu produto está no prejuízo, muitas das vezes, a não ser em casos muito específicos de alavancagem, não vale a pena você atender. Não atenda um cliente apenas se você consegue vender no prejuízo. Ainda dentro dessa questão de marketing, né, Bruno? Hoje em dia é impossível você não ter um Instagram, por exemplo, bem trabalhado, né? Assim como outras redes, por exemplo, o WhatsApp, né? Acaba que são redes assim que a gente verifica que são grandes pontos de prospecção de clientes, de fato. E você pode agregar ali uma série de ferramentas que faz com que essa prospecção ela seja efetuada. E não necessariamente você tem que mostrar o rosto. Muitas pessoas elas têm esse pé atrás, né, de realmente se identificar. E, inclusive, é algo que você pode até trabalhar, né, em você. Esse aspecto, porque é a tendência, né? Cada vez mais a gente se envolve muito e isso precisa ser enfatizado, certo? Por você. Lá na empresa, a gente tem várias pessoas que são os nossos artistas, né? Porque eles gostam mesmo de se envolver de forma muito voluntária no nosso Instagram e acaba que um ou outro viraliza e fica assim uma coisa bem, bem interessante. E aí, alguns até encenam, né, Bruno, algumas peças e tal. Mas a gente vê hoje em dia no Instagram e que prende a atenção a questão dos memes, né, envolvendo. Mas eu acho interessante, Bruno, a gente tentar, como eu já disse a você em alguns outros momentos,
tornar amplo esse conteúdo que a gente oferta. Muitas vezes a gente tenta trabalhar só o lado do meme, né, que é muito interessante, muito, você não pode deixar de fazer, né, mas a gente também tem que trazer, de certa forma, ali algum conteúdo interessante por trás, né, para tentar, de fato, agregar o valor além do humor, né, que também é um valor humor, mas a gente sempre trabalhar, né, de certa forma, esse arsenal de conteúdos interessantes, né, então você pode sim, de repente, ali dar uma dica sobre, sei lá, hoje é dia 2 o dia que a gente está gravando o podcast, né, dia 2 de abril é o Dia Internacional, por exemplo, do Autismo. Então, como você pode, de certa maneira, incluir isso nas suas redes sociais, né? Você pode simplesmente fazer uma publicação, não precisa ser uma coisa grandiosa, né, um texto enorme, não, mas você pode, de certa maneira, realçar a importância do dia de hoje, principalmente para várias e várias famílias que você, empreendedor, acaba atendendo, né, e que lidam com os desafios em torno do autismo, por exemplo. E claro, você sempre colocando ali a sua logo, enfim, você pode até fazer um vídeo mostrando isso, e de repente, se você tem colaboradores que são autistas também e que podem contribuir, né, com isso, isso é só um exemplo. Mas existem várias outras datas que você pode, de certa maneira, agregar mais valor, como eu falei, né? Então, assim, use e abuse, podemos dizer, das redes sociais de maneira criativa, né? De maneira lúdica e, sobretudo, educativa. Tem uma máxima no marketing que diz que quem não é visto não é lembrado. Ou o que não é visto não é lembrado. Só que o problema aí está geralmente quando você tem uma pequena empresa, está começando. Você tem que se limitar às formas de marketing que você consegue pagar. Aí é onde começam as decisões importantes aí. O que você vai focar para vender? Não só o foco em recursos financeiros, mas também em tempo. Que muitas vezes para um empresário que ele faz tudo na empresa, representa muito do recurso disponível que ele tem. Então ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas tem que parar e fazer a sua divulgação, o seu marketing. Aí, quando você vai geralmente procurar saber como funcionam as formas de marketing tradicionais, todas elas têm efetividade, tá? E, primeiramente, já confirmo. Não existe nenhuma forma de marketing que não tenha nenhuma efetividade. Se você coloca um outdoor, por exemplo, ele tem efetividade. Vai existir pessoas que vão passar ali e vão ver. O problema está em quantas pessoas e qual o custo. Por exemplo, aqui na nossa região gira em torno de R$ 1.500, R$ 2.500 por mês, a depender do tamanho do outdoor que você vai alugar e da localização, né? Quanto mais bem localizado, vai ficando mais caro. Aí se você foca, por exemplo, em fazer uma panfletagem. A panfletagem, ela também é uma forma de alcançar as pessoas, seja panfletos normais ou em formato de jornal. Geralmente supermercados ou alguns tipos de loja fazem um jornalzinho assim e entregam nas residências. É uma forma válida e gera resultado? Sim. Tipo, o problema aí está em quanto custa e se existe efetividade, tipo, qual a taxa de retorno disso. O que a gente observa, né, e como era uma forma que meu pai usava muito, desde pequenininho a gente saía para panfletar e panfletava em vários bairros, em vários locais. Conhecia uma boa parte da cidade fazendo isso. Aí, basicamente é algo que você sempre investe ali. Vou fazer 5.000 panfletos, 10.000 panfletos. Você vai investe ali R$ 2.000, 3, 5.000, dependendo da quantidade de panfletos. Vou chutar aqui R$ 2.000. Aí você pega esse valor, já comprou os panfletos. Aí para distribuir 5.000 panfletos, vamos supor que no seu bairro tenha 1.000 casas. Aí você pega e contrata uma equipe para fazer metade de um bairro num dia, metade de um bairro no outro dia. Aí você paga por dia 2 pessoas, por exemplo, R$ 50. No final das contas, vamos supor, você demorou 10 dias para distribuir. Cada uma das 2 pessoas recebendo R$ 50, R$ 100 por dia, vezes 10 dias, você gastou R$ 1.000 só com mão de obra para entregar os panfletos.
Considerando que ela entregou tudo, um panfleto por casa, você teria a possibilidade de atingir todas as casas daquele bairro panfletado. O problema aí é que existe muita desonestidade no meio do caminho, porque acontecia muito, por exemplo, com a gente de colaborador que terceirizado, né, que jogava os panfletos nas casas em uma quantidade muito grande, por exemplo, 5, 10 panfletos em cada casa. Aí no instante acaba, né? Ele pega outra panfletagem em outro horário, no mesmo dia. Ou no mesmo horário, aliás, né? No mesmo dia. Já termina uma, corre para fazer a outra. Alguns distribuem as primeiras casas, as últimas casas do. Geralmente a pessoa faz uma conferência ali e depois de pouco tempo ali já jogava a quantidade de panfletos no lixo. Sacanagem isso. Aí alguns a gente já pegou, ia panfletar, pegava. Quando ia passar no centro da cidade ali, a gente panfletava nos bairros, né? Nas casas mesmo. Aí quando ia ver, o cara já estava com um panfleto de outra empresa panfletando no sinal. Aí isso foi gerando um pouco de revolta comigo, por exemplo, na questão da panfletagem. Pela falta de cuidado no serviço a ser executado, na verdade. Não que o panfleto não gere resultado. O panfleto gera resultado. Mas o panfletador pode gerar problemas. Aí, claro, você pode intensivar a fiscalização, né? Eu vou mandar uma pessoa ir fiscalizando se o cara está panfletando ou não numa moto direto. Mas é assim, muito difícil. até uma coisa assim, Custosa, hoje em dia, trabalhosa. exato. E hoje em dia, poxa, todo mundo está diante de um celular, né? Para você tirar a atenção da pessoa, tirar os olhos daquela pessoa das telas, realmente está cada vez mais difícil. Pelas gerações últimas, né? Pelas últimas gerações que a gente tem visto, a tendência de fato é isso se intensificar. Então você como empreendedor tem que ter esse olhar prospectivo mesmo, né? De saber o que é que realmente vai ter mais perduração. Então, de fato, olhar hoje para as redes sociais e encará-las como a ferramenta de maior captação, né? Não é algo que é à toa, né? Então, assim, infelizmente a gente está tendo até vários problemas, principalmente na saúde mental, né? Enfim, nesse âmbito de pessoas viciadas nas telas, né? Então, é onde a gente vai ter maior quantidade de clientes, de fato, são pessoas com uso de celulares, de computadores. Então, hoje em dia, infelizmente, uma pessoa para ler um panfleto não tá fácil, né? O brasileiro, ele mal lê 2 livros por ano, né? Muita gente pega ali o panfleto, que pega na rua, você tá lá, o panfletador, meu Deus, em frente à loja, panfletando, entrega o panfleto para a pessoa pega, dobra. Quem é mais educado, né, Bruno? Dobra, guarda, para depois jogar no lixo. Na próxima lixeira que aparecer, né? Poucos são os que realmente isso. leem as informações que estão ali. Tem 2 vieses, né? Eu já observei alguns donos de até grandes pizzarias comentando que no passado todas as pizzarias faziam panfletagem. Há 10, 15 anos atrás nem existia essa força que existe hoje nas redes sociais. Aí hoje praticamente tá todo mundo nas redes sociais. E digamos que é uma multidão tão grande de opções nas redes sociais hoje em dia, de pizzarias, por exemplo, que alguns estão até comentando que fazer uma panfletagem hoje em dia dá resultado, porque ninguém faz mais. Aí tipo, é aquela velha questão da concorrência. Tá todo mundo nas redes sociais, não tem ninguém panfletando. Aí você vai panfletar, você é o único panfleto que chega. Aí agora dá resultado. Tem seus problemas, por exemplo, se você consegue montar uma equipe perfeita para panfletar, que não 100% de segurança, que não vai jogar fora o produto, tudo mais, não vai ser desonesto, pode ser que gere um bom resultado, realmente. Porém, na realidade, na maioria dos casos, você vai contratar pessoas ali que vai confiar e muitas das vezes nem consegue verificar se está sendo feito ou não. Então, eu gosto muito mais da ideia das redes sociais. E até tem aquela questão do link, né? Você tem até como contabilizar, de certa maneira, as vendas que você está fazendo e essa política que você está atuando, que você está aplicando, né? Até que ponto essa minha
esse meu investimento ele está valendo a pena, né? Se você coloca um link, por exemplo, que direciona diretamente para o WhatsApp, então você já sabe que é um cliente de prospecção do Instagram, né, por exemplo. E existem outras formas de marketing também, por exemplo, você pode colocar na rádio, você pode colocar na televisão, existem outros tipos de marketing, seja interno ou externo, em empresas, que é indoor, outdoor. Só que tudo são custos. Aí o que a gente está analisando aqui é qual o melhor custo-benefício para a tua empresa. Na minha visão, atualmente, com os dados que eu tenho, as redes sociais hoje são a melhor forma de você divulgar qualquer tipo de produto ou serviço. E é incontestável, não só pela questão do valor. Por exemplo, comentei, né? Outdoor você vai gastar R$1.500 a R$2.500 por mês para ter quantas visualizações? O número de carros que passa por dia vezes o número de dias do mês ali. E quantos desses carros realmente queriam o teu produto ou estão procurando comprar, por exemplo, uma pizzaria, a tua pizza hoje. Possivelmente a maioria está passando numa correria danada. Que o motorista de certeza não vai olhar. E se ele olhar é um perigo, né? Aí, de realmente acontecer alguma coisa. O mais interessante ainda nas redes sociais é a segmentação. Por exemplo, o cara que segue a tua pizzaria, por exemplo, ele pode gerar... digamos que você gerando conteúdo na tua pizzaria vai conseguir atingir esse cara aí praticamente diariamente. Você vai atingir exatamente o teu público-alvo. As pessoas que seguem você, as pessoas que gostam do teu trabalho, que gostam do teu produto. Aí você vai criando uma legião de seguidores, de fãs ali do teu produto que vai aumentando a cada mês, a cada ano. E assim, entendam que a gente não está querendo jogar pedra naquilo que, assim, hoje em dia muitas pessoas já fazem, não é isso, né? Mas o que a gente observa é até mesmo a questão do lado mais democrático, digamos assim. Você tem mais tempo, né? Democrático nesse aspecto, de você ter mais tempo para mostrar ao seu cliente como a sua pizza é feita, como é feito aquele prato de sobremesa, quais são os ingredientes que você utiliza. Dificilmente você vai conseguir abordar isso, por exemplo, num aviso de rádio na feira. Não que não seja, é muito útil. Tem alguns comércios ali que realmente conseguem ter uma prospecção muito boa daqueles clientes que muitas vezes são de fora, né? Quando eu falo de feira, gente, a gente mora aqui num polo de feiras, né? De roupa. Nós somos aqui de Caruaru, então a feira de roupa aqui, principalmente aqui em Toritama, em Santa Cruz, né? São feiras ali que juntam milhares e milhares de pessoas toda semana. E tem avisos, né? Tem anúncios, na verdade, que são feitos nas rádios desses locais que valem muito a pena, né? Porque são restaurantes ali que só abrem em dias de feiras, naquele dia, né? Então, de repente, aquela pessoa que está ali, ele consegue fazer a prospecção, então é muito válido. Mas quando eu digo que a rede social é democrática nesse sentido, é de que você consegue, de fato, abrir as portas da sua cozinha, né? Do seu salão, enfim, independentemente do seu comércio, né? E mostrar, de fato, como é, né? O que acontece lá e chamar a atenção do seu cliente. Mostrar o seu diferencial, né? Uma das comparações que eu faço é, como eu havia falado, né? Ao invés de você gastar, por exemplo, R$1.500, R$2.500 com outdoor, ou no caso do panfleto deu 3.000, né? No exemplo que eu dei, R$2.000 de panfleto com mais R$1.000 de panfletador. O profissional que entrega o panfleto. Para você conseguir fazer essa entrega. Aí, se pega esses R$3.000 da panfletagem, vamos converter agora para a tua rede social. Primeiro, tu contrata uma boa agência de marketing que possa atender às tuas necessidades aí. Por exemplo, que possa te fazer um material contínuo, mensal ali. Se possível, faz uma captura mensal e vai distribuindo ao longo do mês já programado. Aí, os outros R$1.500 tu pega, por exemplo, para pegar essas postagens que você está fazendo de conteúdo, seja apenas de apresentação do teu produto, seja de dia a dia, vida, qualidade, especificações, né, especificidades do teu produto ali que só você usa, por exemplo. E começa a impulsionar coisas boas do teu produto. O que já deu um bom resultado orgânico, tu ainda pode impulsionar para expandir mais ainda. Uhum. Aí muita gente
pode começar a ver, você pode ver que se você pega R$ 1.500, que seria o resto do orçamento da panfletagem aí, e impulsiona o teu produto em várias postagens, isso fazendo isso repetidas vezes, mês a mês, Vem o resultado. teu resultado vai Com ser certeza. infinitamente maior, eu arrisco dizer, do que o que tu teria com panfletagem. O que eu ouço muito também é aquela velha coisa. Quando é um produto físico, tipo o panfleto, é algo físico. Você recebe as caixas de panfleto da gráfica. Aí, não, eu paguei R$ 2.000, mas tá aqui o panfleto. A pessoa tem uma sensação, o empresário, né? Não, eu paguei por algo que existe. Aí, quando é algo digital, às vezes o cara não tem essa mesma sensação. Aí, rapaz, eu tô pagando R$ 1.500 para fulano e eu não vejo nada. Ele não vê assim, não tem um produto. Tem que acompanhar as postagens, tem que ver o trabalho sendo realizado ali, Isso. dia após dia. Não é instantâneo. Você não vai fazer o seu Instagram hoje e daqui a um mês você vai ter 1 milhão de seguidores. Não é assim. Tipo, é um trabalho corriqueiro, dia após dia, contínuo, que você todo dia vai crescer um pouco. Se você fizer um bom trabalho, você pode crescer mais rápido. Se você impulsionar, você pode crescer ainda mais rápido. E tem a questão das parcerias também, né, que fazem toda a diferença. A gente tem, inclusive, vários influencers daqui de Caruaru, né, que têm tido um alcance bem notório, né, e eu fico muito feliz por isso. Justamente porque nós somos de Caruaru, então nós valorizamos, de fato, todo esse engajamento que nós temos visto, né, nas redes sociais envolvendo essas pessoas. Mas, assim, que fique claro que o que nós estamos falando, de fato, é racionalizar recursos quando se tem um fluxo de caixa negativo. Porque no mundo ideal, de fato, se você pode investir em rádio, investir em carro de som, investir em panfleto, investir em rede social, investe em tudo. siga, se você quer, né? E claro, vai depender da sua decisão. Mas num cenário de fluxo de caixa negativo, nós, baseado em conhecimento, baseado nas nossas experiências, vimos que as redes sociais, de fato, são o melhor caminho para a gente caminhar. Embora que eu fico pensando assim, né? Imagina você tem um orçamento de 50 mil para investir em marketing. Isso. Aí seria o caso, eu vou investir em todas as formas. Eu vou investir vou botar outdoor, mas vou botar na TV, vou botar no rádio, eu vou fazer o panfleto, vou botar no jornal, sei lá, fazer de todas as formas possíveis. Imagina você investindo 50 mil diretamente em tráfego pago, por exemplo, o resultado que você iria gerar para a tua empresa. É porque geralmente esse tipo de comparação é pouco feita, né? Mas provavelmente você ia ter um resultado astronômico no teu próprio negócio se você focasse ainda mais nas redes sociais, né? Existe também a máxima, né, de que a gente tem que diminuir despesas. Quando a gente está num fluxo de caixa negativo, isso é fixo, assim, isso é uma coisa que não tem como mudar. A gente precisa reduzir gastos. Mas não são gastos, digamos, essenciais que fazem o teu negócio girar, né? Infelizmente, a gente vê que o marketing ele é um dos mais atingidos nesse cenário. Então, é bom realçar isso, porque tem pessoas que olham para o valor, né, e muitas vezes podem se espantar e dizer, poxa, eu vou gastar tudo isso de marketing, que é uma coisa, como você disse agora há pouco, né, pouco tangível, né? E como é que vai ficar a minha situação? Né? Mas, de fato, você tem que racionalizar, né? Racionalizar ou racionar, Bruno? Racionalizar é medir ali, né? Então, é racionalizar o termo. Recursos e, de fato, não deixar zerar essa área, né? Que é de extrema importância. Tem um outro ponto que, Bruno, eu acredito que faz, sim, diferença para um empreendedor vender mais. E esse ponto está ligado à limpeza do seu ambiente de trabalho, né? Isso na esfera ali de alimentação, no âmbito da alimentação, não precisa nem dizer o que é que faz, né? Obviamente, a gente fala ali de vigilância sanitária, a gente fala de aspectos envolvendo a saúde da pessoa que devem, sim, ser levados em primeiro lugar, né? Quando se trata de alimentação. Mas, infelizmente, a gente se depara muitas vezes com locais que não priorizam essa área, né? E que acham que isso pouco importa. Pior é isso, que pouco importa na venda. Às vezes tem, digamos que, algumas coisas certas e outras erradas.
por exemplo, um comércio de alimentação, acredito que deva ser inadmissível você chegar numa mesa, por exemplo, e ter uma infestação de moscas. Só que você vai em todo canto, é assim, tipo, é incrível que você, raro você ir num restaurante que não, poxa, é tão limpo que não tem nenhuma mosca na mesa. Aí quando vê é mosca pra aqui, mas a gente foi comer recentemente, acho que foi domingo agora, não foi? No que é considerado aqui um dos melhores restaurantes da cidade. Aí vamos fazer uma coisa diferente, né? Vamos para um lugar melhor, só dessa vez. Aí beleza, quando chega lá, um bocado de moscas na mesa e você tem que ficar comendo e abandonando elas assim, né? Espantando. Mas como é que Foi. pode? Tipo, é uma coisa que É chato demais. é chata, É. não precisava, por exemplo. O banheiro, geralmente, E é as algo pessoas fazem que comparação com a marca cozinha, muito, né? né, Bruna? Eu acho que os cheiros, no geral, eles fazem parte da memória afetiva. Eu lembro que uma vez eu comprei um aromatizante e eu coloquei na casa. E aí você chegou e você disse assim, poxa, tá igual aquele cheiro daquele hotel que a gente ficou quando a gente viajou para o Rio Grande do Sul. Aí eu disse, rapaz, é mesmo. Por quê? Porque os cheiros, eles demarcam memórias. Os cheiros, os sabores, enfim, tudo que mexe com os nossos sentidos, né? Então, quando você está num local, né, em que você entra no banheiro, principalmente mulher, né, que sempre vai, e vê ali, de repente, flores, que percebe o cheiro do local bem, Agradável, né? que percebe que está tudo bem higienizado, né? Você não tem vergonha de levar pessoas para comemorar seu aniversário num local desse, não é verdade? Então, assim, é uma coisa que é tão óbvia, mas que muitas pessoas, elas Não focam nisso. não acreditam que um banheiro, por exemplo, arrumado, um banheiro bonito, uma toalha de mesa bonita, né, Bruno? Você gosta muito de toalha de mesa branca, né? Lhe dá uma sensação de paz, mas também de limpeza. Fala aí um pouco da história da toalha branca. No contexto de limpeza em geral, né? Tipo, é assim, é óbvio, é claro, só que o óbvio muitas vezes precisa ser dito. Tipo, muitos dos restaurantes que a gente vai, não só os mais simples, porque você já está num restaurante que geralmente, vamos supor, é algo muito popular e tal, às vezes, é como se você imagina, não, é algo mais popular, é a mesma coisa que você parar num posto de gasolina no meio da estrada, você não espera que tenha o banheiro dos sonhos ali. Você já imagina um banheiro como qualquer outro banheiro, mas Sujo. todo sujo, que não tem nada, não tem papel higiênico, não tem sabão, não tem, às vezes nem água tem. Aí, Se brincar, nem o vaso tem. aí, assim, eu falo assim, claro que não é porque o estabelecimento é simples que precisa ser sujo. Você mesmo sendo simples, você consegue ter um ambiente muito limpo. Porém, impressiona ver muitas vezes lugares até de certa forma chiques ali, né? Muito bem organizados, porém cujo banheiro não foi dado a menor ênfase no banheiro ali no projeto daquele lugar. Como se fosse assim, tipo, faz um mega restaurante e quando chega faz aquele banheiro ali no fundo do restinho do espaço que der, só para às vezes é mal dimensionado para a quantidade de pessoas que já tem ali. Isso, às vezes as cadeiras, né? As cadeiras de madeira, elas são muito, muito bonitas, né? Eu particularmente gosto muito, mas elas têm um problema que é justamente a questão do acúmulo de sujeira. Então, pessoas, né? Vocês que têm restaurantes, pizzarias, enfim, se atenham a isso, né? Ali é um local onde você pega na cadeira, é um local muitas vezes muito, muito sujo. E que você diz, poxa, mas isso é realmente notório? É notório. E faz a gente, tipo, ou pegar um guardanapo e puxar no local, enfim, ou então você precisar de um álcool gel, né? Enfim, mas é algo que, poxa, faz tanta diferença para tantas pessoas e que de repente você poderia ter um cuidado É uma mais besteira, especial. né? Mas tem muitos lugares que tem cadeira de madeira que eu passo a calça e rasga. Toda vez que vai passar a calça rasga. Mas, rapaz, rasgou de novo. Isso já aconteceu também. É um bocado de cadeira de madeira que ficam uns preguinhos que eles vão se soltando aos poucos e depois tá rasgando a calça de roupa. todo mundo. E ali, talvez, se você sabe mexer, dá umas porradas naqueles pregos. Se você não sabe mexer, contrata um marceneiro, sei lá,
carpinteiro, não sei quem é que faz isso. Isso. Mas conserta lá todas as cadeiras. Se tiver muito ruim, troca. Mas não deixa, tipo... Às vezes o cara acabou de comprar uma calça e rasga a calça por conta de uma cadeira do restaurante. Já começa errada a experiência. Às vezes as pessoas elas justificam uma falta de higiene correta, dizendo que o que precisa é de uma reforma. Na verdade, você precisa de Limpeza mesmo. uma água sanitária, né? Às vezes, dependendo do que Mas- seja, de um mosquicida, de um baraticida. Isso. Já teve restaurante que é impressionante. Tem umas mesas rústicas de madeira que tinham umas frestas assim. Aí parece que a comida cai nas frestas. Depois de um tempo é difícil tirar. Aí por conta do tipo da mesa acumula e termina dando baratinhas ali naqueles locais. Exato. Aí a gente comendo, de repente uma baratinha correndo no meio da mesa e opa! Mas Só tem que assim, correr pra matar antes que ela pegue na comida, né? mas assim, é exatamente isso que eu estou dizendo a você. Você já está com fluxo de caixa negativo. Você já está com um faturamento médio diário lá embaixo, né? E nas coisas simples que você pode resolver. Você não vai precisar contratar uma equipe para fazer isso. Não, você pode pegar as pessoas que já tem lá trabalhando, enfim, seus colaboradores, ou até você mesmo, a depender da situação, né? E fazer uma limpeza adequada, né? Do ambiente. E aí, voltando a essa questão da memória, você falou em posto de gasolina. Eu lembro uma vez, quando a gente viajou para Natal, em uma das várias vezes, né? Com a família toda. A gente tem uma máxima lá, quando viaja para Natal, que é parar em um determinado posto de gasolina. Sempre tem um posto específico, não é qualquer um. Por que esse posto? Por quê? Geralmente a pessoa viajando para em qualquer lugar, né? Mas da primeira vez que a gente parou, a gente nunca mais deixou de parar nesse posto específico. Por conta, dentre outras coisas, do banheiro. Do banheiro. O banheiro tem até ar-condicionado. Os caras botaram num posto de gasolina no meio do nada praticamente. Isso. Fizeram um posto muito bacana, colocaram um banheiro grande com espaço para várias pessoas utilizarem ao mesmo tempo, é público, claro. Ar-condicionado, que você entra e não é só para fazer bonito, realmente algo que o ambiente se torna muito confortável. Aí é algo extremamente limpo, que você vai lá, tipo, sempre vai ter detergente na pia para lavar as mãos, né? Vai ter, sei lá, papel higiênico, tudo vai estar sempre muito bem limpinho ali com frequência. Isso faz diferença. Você, tipo, tem uma conveniência lá, tem como almoçar, você olha para aquilo e já pensa, tipo, se tá limpo assim o banheiro, imagina A cozinha deve estar muito mais limpa ainda. É o primeiro pensamento. E o problema muitas vezes de limpeza, que aí é que eu queria chegar, não é que não é feita, é a frequência com que é feita. Por exemplo, alguns donos de restaurantes ficam irritados às vezes quando o cliente vem reclamar porque o banheiro está sujo. A maioria das pessoas nem reclama, só vê e fica calado, não vem mais. Só que ele limpa. Como é que tá sujo se ele limpa? Ele limpa na abertura do restaurante. Aí ele abriu o restaurante, sei lá, se for um restaurante, né? Abriu 10 da manhã. 10 da manhã tá limpo. Até 11 horas já foi usado, um exemplo, tem 3 boxes. Já foram usados todos os boxes, já tá tudo sujo. Aí ele vem limpar no fechamento, 4 da tarde. Se for uma pizzaria, ele limpa de 5 da tarde e vem fechado meia-noite, aí limpa de 11h30. No meio do caminho, o teu banheiro tá muito sujo. Isso. E ele vai ser limpo no fechamento. Aí o empresário, muitas vezes, na correria, ele não repara isso. Por exemplo, ele tá ali tão empolgado no trabalho, vendendo, sei lá, atendendo, fazendo amizade com os clientes, que ele não repara. Ó, a tua rotina de limpeza é como no banheiro? Ó, o ideal seria tu fazer um papel normal, pega o teu papel, coloca lá, se puder fazer em planilha, melhor, né? Mas se não tem como, tu imprime lá 2, 3 colunas, dependendo da quantidade de funcionários que tu tenhas, coloca lá grades de horários, de meia em meia hora, por exemplo. Se o teu fluxo é muito grande de pessoas no teu estabelecimento, coloca menos tempo, então 15 minutos. Aí bota o nome dos colaboradores que vão limpar. Se for um só, tu coloca tipo o nome de uma pessoa só. Se for 2, 3 que tem que fazer a limpeza, tu faz um rodízio. Ó,
vai abrir de 5 da tarde, né? 5 da tarde, quem vai fazer a limpeza é fulano. De 5h30, cicrano. 6 horas, beltrano. E assim vai, e depois vai repetindo para o teu banheiro estar limpo, não só na abertura e no fechamento, né? Ao longo de todo o trabalho. E foi bom você ter falado essa questão dos locais mais movimentados, porque de fato existem comércios que são em avenidas, né, que inclusive muitas pessoas entram no comércio apenas para utilizar, por exemplo, o sanitário, tipo, não são clientes, né? E, enfim, mas outro ponto também que chama a atenção é a questão dos utensílios que são colocados na mesa. Tipo, são muito comuns, né? Aquela caixinha que tem ketchup, maionese, mostarda, tem o negocinho do guardanapo, às vezes tem até um que corta o que ele tem como se fosse uma lâmina, né, e que muitas vezes também acaba não sendo higienizada. Aquilo ali acumula, tipo, muito vetor, né, muita barata, formiga, enfim. Então, esse tipo de coisa também é bom estar atento, você sempre fazer a troca ali, pelo menos, assim, a cada 1 hora, né, fazer ali a higienização dos tubos, porque são muitas pessoas pegando, né, então, isso é bem importante. Assim como a questão até mesmo dos interruptores, né? Que são os locais que acendem a lâmpada, enfim. Que é um local que todo mundo pega. Automático, né? A pessoa entrou, Exato. já acende. Né? E assim, cada vez mais a gente tem notado essa importância, né? De higienização, até pelo contexto que a gente viu, né? Em 2020, pela pandemia, enfim. Então... A grande bronca da higienização, como eu disse, é você montar um cronograma, né? Só que esse cronograma não é só para limpezas diárias. Ele é para limpezas de qualquer tipo. Às vezes tem certos tipos de limpeza pesadíssima que você tem que parar tudo, a equipe inteira, para conseguir fazer. Por exemplo, passar o pano em cima das mesas, todo mundo faz. Todos os dias. Virar as mesas ao contrário e ver o que tem por baixo. Se algum cliente, por exemplo, colocou o chiclete, tirar os chicletes, dedetizar ali todas as mesas por baixo, colocando baraticida, os venenos que você puder utilizar lá, mosquicida, seja gel, seja qualquer outro tipo de veneno. Fazer uma limpeza profunda ali em todas as frestas. Isso aí, tipo, não é todo dia que dá para fazer. Porém, tem que ter um cronograma, ó. Uma vez por mês, uma vez por semana, vou fazer esse tipo de limpeza. Trabalha com chapa, acumula uma quantidade de gordura gigantesca. Você todo dia faz a limpeza superficial. Você limpa por dentro, por fora. Só que, tipo, e desmontar tudo? Quando é que você faz? Nunca. Aí quando vê, tá tudo cheio de gordura, tá acumulando ali, tipo, vetores em geral. E sim, embaixo de freezers também, né? Que é onde a gente faz ali o armazenamento de alimentos congelados ou, enfim, resfriados. Então, isso faz a diferença, Bruno. Limpeza é essencial. Limpeza demarca um lugar, né? A gente chegar e dizer, poxa, tem pessoas na minha família que dizem, o mosqueiro. A gente já sabe onde é. Vê a referência. Porque é um local muito sujo, né? E que a gente evita. Não vai lá, na verdade. Então, preste atenção nisso, né? E antes que a gente vá para o final, né? Ainda dentro dessa temática de racionalizar recursos na gestão de fluxo de caixa negativa, a gente tem a questão da prospecção, né, Bruno? Da prospecção contínua de clientes. A gente aborda a questão da importância do marketing para fazer a prospecção, né, de clientes, mas o que acontece é que ao longo do tempo, por conta dos processos, por conta da demanda mesmo contínua, né, que vai surgindo no dia a dia, às vezes há ali problemas relacionando colaboradores ou os clientes que já estão na empresa, a gente deixa de fazer essa prospecção de clientes, né, de novos clientes e de ver qual é a demanda desse público. Existem vários tipos de marketing, né, como a gente comentou, inclusive o inbound marketing e o outbound marketing, né? Quando você foca em você não ir agressivamente buscar o cliente, praticamente o que você está fazendo é um tipo de marketing indireto, não direto. Você não está correndo atrás do seu cliente, você está indiretamente fazendo um marketing. Por exemplo, você faz sua rede social, você está preenchendo ela com conteúdo, é um marketing de certa forma indireto, porque você está
fazendo um conteúdo, o seu cliente gosta do conteúdo, vai começar a seguir você e futuramente pode virar o seu cliente não, né? Um lead qualquer tá gostando do seu conteúdo e futuramente pode virar um cliente. Só que é diferente de quando você atua, você age diretamente nos seus clientes ou para qualquer pessoa. Por exemplo, se você tem uma pizzaria, aí você está lá no seu sistema, que já compraram com você, ou seja, são seus clientes, 3.000 pessoas. O que você está fazendo para essa tua base de clientes? Nada. Eu estou fazendo o que eu faço para todo mundo. Eu faço meu produto, faço uma boa qualidade de produto, faço uma promoção de vez em quando. Vê, para a tua base de clientes, primeiramente tu tem que fazer algo diferente. Por exemplo, sistemas de fidelidade. Tu precisa fazer com que teu cliente permaneça com você e não vá testar um concorrente teu e ver se gosta ou não. Que às vezes ele gosta e termina ficando logo na concorrência. A concorrência hoje em dia não é qualquer concorrência. A concorrência está se qualificando cada vez mais. Então, se a gente não correr também, a gente vai perdendo cada vez mais notoriedade e espaço no mercado. Então, tanto fortalecer a própria base, quanto buscar continuar a fazer essa prospecção sempre. Então, como é que tu consegue novos clientes? O meu funil começa no Instagram. Pronto. Como é que tu qualifica esse lead que vem do Instagram? A pessoa que estava olhando a tua página, ele é apenas um lead. De repente gostei dessa pizzaria aqui, é muito bom o produto, é muito bonito o produto dela. Tá, beleza. Ele já pergunta alguma coisa lá. Eu queria saber quanto custa a pizza grande, calabresa e frango catupiry com borda, pãozinho. Aí você vai lá, já responde. Isso para você já é um lead qualificado. Você já está transformando apenas um lead, um contato qualquer, num contato que você sabe que tem interesse. Aí você já pega esse cliente, já, se possível, pede os dados dele, faz um cadastro do cliente. Agora, o que era apenas um lead qualificado passa a ser um possível cliente se você conseguir fechar uma venda. Em seguida, após a venda realizada, se tornou um cliente seu. Aí o que você faz com os seus clientes? Tipo, essa prospecção, às vezes não é só de resgatar clientes do mercado ou da concorrência. É de você pegar o teu cliente e fazer com que ele compre novamente a você. Manter o cliente ativo na tua base, não apenas uma base enorme e inativa. Pessoas que não estão dando resultado. Então, é isso, pessoal. A gente trouxe para vocês, né, como a gente pode vender mais com menos prejuízo quando a gente está diante realmente de um cenário de fluxo de caixa negativo. Essa é a nossa parte 2. Acredito que teremos outras partes, né, Bruno? Para trazer mais conteúdo para vocês ainda dentro da temática de gestão de fluxo de caixa. Gostaríamos de agradecer a participação de vocês, né, por ter nos assistido até aqui. Siga-nos nas redes sociais. brunolima.cf. Tem a @caruarufrios, né, que é a nossa empresa. Minha rede social, Verônica Liliane Lima. E cfcast.caruarufrios. Foi um prazer ter vocês aqui. Então é isso, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.